Olá amigo, olá amiga, bem-vindos mais uma vez ao canal Grêmio Imprudente, nosso ponto de encontro para debatermos e discutirmos os assuntos relacionados ao time do Grêmio Imprudente. Eu sou o Luiz Gustavo, vou aqui estar trazendo, fazer um breve apanhado dessa última semana que passou do time e também aquele vídeo que eu anunciei no nosso último encontro, mitos e verdades sobre o futebol aqui em Presidente Prudente. Vou começar então pela essa última semana do Grêmio Imprudente, né? Durante essa última semana que passou, o presidente André Garcia convocou uma coletiva de imprensa e ali ele fez um pronunciamento, né, e mencionou os pontos positivos, os pontos negativos, os erros e os acertos da equipe do Grêmio Prudente nessa sua primeira participação na Série A3, né, o que essa participação deixou de aprendizado na sequência do Grêmio Prudente na busca pelo acesso à Série A2, né, na temporada 2024. E também durante a coletiva ele anunciou que alguns jogadores seriam desligados do time, tentaria renovar com outros jogadores, né? E depois, ao longo da semana, foi o que aconteceu, né? Jogadores como Assuério, Édipo e o Adailson, eles já foram desligados do time, né? Já não fazem mais parte do elenco. Esses jogadores que chegaram, né, para ajudar o time na segunda fase do Campeonato Paulista, né, buscando o acesso, já não fazem mais parte do time. Depois, posteriormente, também foi divulgado que o Luiz Otávio também deixou o time, já também não faz mais parte do elenco. E também, durante a semana, esses foram as saídas do time até o momento, né? E também foi anunciado quem fica ainda, né? O goleiro Luiz foi anunciado a renovação para a próxima temporada, pelo menos até o fim do Campeonato Paulista A3 em 2024, e também a permanência do técnico Ademir Fezan. Ademir Fezan, então, permanece no comanda o time na Copa Paulista e na próxima temporada no Campeonato Paulista na terceira divisão. Falando de Copa Paulista, a Federação Paulista divulgou, né, os grupos que vão disputar a Copa Paulista. O Grêmio Prudente ficou no grupo 1. Os times do grupo 1 ficaram assim: Comercial, Noroeste, São Bento, Marília, Mirassol, além do Grêmio Prudente. O Grêmio Prudente faz a sua estreia no dia 2 de julho, jogando fora de casa contra o Noroeste, lá em Bauru, às 15 horas. Então, dia 2 de julho, estreia do Grêmio Prudente. Primeiro jogo do Grêmio em casa, uma semana depois, no dia 9 de julho, Grêmio Prudente e Comercial de Ribeirão Preto, às 15 horas, no Prudentão. Essa então foi uma breve sintetizada da semana do Grêmio Prudente, o grupo do Grêmio Prudente na Copa Paulista. Então essa foi a breve semana do time. Vamos então falar aqui sobre mitos e verdades sobre o futebol aqui em Presidente Prudente, segundo o meu ponto de vista. Já ouvi muito dessas, digamos, mitos, ou posso colocar assim, desculpas, mas eu vou explicar o motivo. Vamos começar por alguns mitos que eu sempre ouço falar quando se trata de futebol aqui em Presidente Prudente. Eu vou mencionar alguns mitos, depois eu vou esmiuçar cada um. Tamanho da cidade. Time não é daqui. Não tem jogador da cidade nem da região e as empresas não apoiam. Eu sempre ouvi muito esse discurso quando se tratava do Grêmio Prudente /Barueri. Na chegada do time, né, do Grêmio Prudente /Barueri, você ouvia muito esse discurso. A Prudente, com o tamanho da cidade que tem, não precisava de um time vir de outro lugar para estar disputando o Campeonato Paulista, para estar disputando o Campeonato Brasileiro. O time não é daqui. O time nunca vai ter raízes aqui, porque o time não é daqui, o time não utiliza jogadores da região, as empresas não apoiam esse time que é um time migratório. Então, esse discurso você sempre ouviu. Então, vou começar pelo tamanho da cidade. Segundo dados do IBGE, em 2021, o Presidente Prudente tinha uma população de
231.953 pessoas, habitantes. Vamos arredondar para 232 mil pessoas, né? Então, habitantes, Presidente Prudente hoje tem 232 mil pessoas. Eu vou pegar aqui, primeiramente, times que disputam o Campeonato Paulista da primeira divisão. Algumas cidades. Mirassol, Novo Horizonte. Eu vou colocar o Itápolis aqui, mas depois a gente dá uma explicada no Itápolis, né, que é o oeste de Itápolis. Então vamos lá. Mirassol. Mirassol, segundo os dados do IBGE, tem uma população de... Eu vou estar arredondando esse número para ficar mais fácil, tá? Mirassol, segundo os dados do IBGE, tem uma população de em torno de 61 mil habitantes. Novo Horizonte, segundo os dados do IBGE, tem uma população em torno de 42 mil habitantes. Itápolis tem uma população hoje em torno de 44 mil habitantes. Se a gente for analisar por tamanho da cidade, então esses times não poderiam estar disputando uma Série A1 de Campeonato Paulista. Lembrando que o Novo Horizonte e o Mirassol eles disputam uma Série B do Campeonato Brasileiro. Então, se você for utilizar essa proporção de usar o número de habitantes da cidade, então esses times não poderiam estar disputando uma Série B, porque times com uma população menor estão disputando uma Série A1 do Campeonato Paulista, né? O Novo Horizontino e o Mirassol disputam a Série A1 do Campeonato Paulista e estão na Série B. E por que o Presidente Prudente, que tem uma população 2 vezes, 3 vezes maior que essas cidades, não tem um time disputando uma Série A1, uma Série B? Voltando lá no Itápolis, eu mencionei Itápolis aqui porque o Itápolis, o oeste de Itápolis é o time da cidade de Itápolis, mas ele teve uma divergência lá com a prefeitura, a questão do estádio, então eles mudaram para Barueri. Hoje o oeste de Itápolis não está mais em Itápolis, disputa joga na cidade de Barueri, mas Itápolis, quando o time do Itápolis era lá, o oeste de Itápolis era em Itápolis, o oeste de Itápolis tem uma população de 44 mil habitantes, e ele disputava uma Série A1, já chegou a disputar uma Série B. Hoje o Itápolis, né, que está em Barueri, está sem série na série nacional, está sem série, está realmente numa situação difícil. Então, se você pegar essa desculpas, vamos colocar assim, sobre o tamanho da cidade, eu acho que isso não cola. Porque se você pegar também, por exemplo, a cidade o time da Tombense. O time da Tombense disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo os dados do IBGE, né, Tombos, né, que é onde fica o time da Tombense, tem uma população de em torno de 8 mil habitantes. Então como que isso explica? Uma cidade que tem praticamente, não tem 10 mil habitantes, tem um time disputando uma Série B. Então, se você pegar por essa proporção, cidades muito maiores que o Presidente Prudente também, então eles deveriam estar com um time disputando a Série B. A gente pegar como exemplo, por exemplo, São José dos Campos, que foi a cidade que o Guilherme Prudente visitou lá, né? Jogou contra o São José. São José dos Campos tem uma população em torno de 738 mil habitantes. Então, se você for se basear em tamanho de cidade, em tamanho de habitantes que tem essa cidade, então São José dos Campos teria que ter um time disputando uma Série A. São José dos Campos tem 738 mil habitantes, também não tem um time disputando uma Série A, uma primeira divisão paulista, uma Série B ou uma Série A. Então eu acho que essa desculpa de tamanho da cidade não cola. Por exemplo, times que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Santos tem uma população de 434 mil habitantes. E o Santos é menor que São José dos Campos em número de habitantes. O Santos está lá, né, na primeira divisão. E São José dos Campos, que tem praticamente o dobro de habitantes do que é a cidade de Santos, não tem um time na Série A. Outro exemplo, Chapecoense. A Chapecoense também, até um tempo atrás, disputava o Campeonato Paulista
da primeira divisão. Hoje ela disputa a Série B. A Chapecó tem uma população estimada em 228 mil habitantes. Então, Chapecó, em número de habitantes, é menor do que Presidente Prudente e tem um time disputando uma Série B. Eu mencionei essa questão da cidade por quê? Porque eu acho que é muito mais... a gente tem que levar em consideração, por exemplo, também a economia dessa cidade, né? O que move essa cidade, se a cidade é bem industrializada, se ela tem se aquele time tem o apoio local das empresas da cidade, se a população compra a ideia do time, né? Se o time tem um carinho da torcida, se a torcida compra a ideia daquele time. E eu acho que Presidente Prudente, eu acho que ela está no caminho dessas equipes, por exemplo, cidades como Mirassol, cidade como Novo Horizonte, Chapecó. Eu acho que a longo prazo a torcida vai comprar essa ideia do Grêmio Prudente. Eu acho que Presidente Prudente tem um potencial com essa diretoria que chegou, manter o time no caminho de marcar o seu nome no cenário do futebol, não só estadual como nacional. O time não é daqui, essa é outra desculpa que eu ouvia muito na época que era o Grêmio Prudente barra Barueri. Realmente, naquela época, o time do nada, você não tem um time, do nada você tem um time disputando um campeonato brasileiro ou um campeonato paulista da primeira divisão. Realmente isso pega muita gente de surpresa. Só que você ouvia muito esse discurso e você eu acho que acabava afastando o torcedor. Quando o Grêmio Prudente barra Barueri veio para cá, eu frequentava o Grêmio Prudente, o Prudentão. Tenho até aqui da época a camisa do Grêmio Barueri da época, não sei se você dá para ver aqui, ó. Essa é a camisa, essa aqui eu comprei logo quando o Grêmio Prudente lançou o distintivo com o Presidente Prudente, porque até então era Grêmio Barueri, ainda estava Barueri, que ele jogou muito tempo com a camisa com Barueri. Aí quando lançou o Grêmio Prudente, aí eu comprei. Essa aqui é a número 9, o atacante. Então, desde aquela época eu acompanhei algum time, eu comecei a acompanhar o time. Tem aqui alguns ingressos do Grêmio Prudente, quando o Grêmio Prudente participou. A primeira vez que eu fui no estádio foi contra o Rio Claro. Eu acho que foi pela 5ª rodada já, cara. Aqui eu não sei se dá para visualizar. Grêmio Prudente, ainda tá Barueri aqui. Grêmio Prudente e o Rio Claro no Prudentão. Esse jogo foi 3-2 pro Grêmio Prudente. Dois golaços de falta do Marcos Assunção. O outro gol do Grêmio Prudente, né, foi do Tadeu. O Grêmio Prudente venceu esse jogo por 3-2. Aí depois aqui ainda tem o Grêmio Prudente e Corinthians. Acho que o Grêmio Prudente ganhou do Corinthians de 2-1 pelo Paulista de 2010. Aí pelo Santo André, isso aqui não foi a semifinal, foi a primeira fase, Grêmio Prudente e Santo André. Grêmio Prudente e São Paulo, esse aqui foi pelo Brasileiro de 2010, Grêmio Prudente perdeu, acho que teve até um gol do Lucas Moura. Esse aqui pelo Brasileiro de 2010, Grêmio Prudente e Vitória. Brasileiro de 2010, Grêmio Prudente e Grêmio Futebol Porto Alegrense. Grêmio Prudente e Santos, Campeonato Brasileiro de 2010. Esse aqui foi aquele gol que foi um jogaço esse jogo. Foi 3-2 pro Santos. Mas o Grêmio Prudente fez um bom jogo. Foi até aquele gol, um gol que o goleiro Rafael, hoje goleiro do Cruzeiro, ficou em cima da linha. Teve um pênalti pro Grêmio Prudente. O Paulo César foi bater o pênalti. E o goleiro Rafael Cabral, né, que hoje está no Cruzeiro, ficou em cima da linha falando pro Paulo César: bate aqui. Ele acabou perdendo o pênalti. Grêmio Prudente e Santos, esse pelo campeonato. Esse que eu acabei de falar. Grêmio Prudente e Fluminense, acho que foi 1-1 esse jogo. O Grêmio Prudente já estava rebaixado.
Gol do Grêmio, acho que foi do William José. Grêmio Prudente Vasco, Campeonato Brasileiro 2010. E esse aqui, Paulista de 2011, Grêmio Prudente e Santos. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. É isso mesmo. Então, mesmo com esse discurso, você acabava, você queria acompanhar, mas você sempre ouvia esse mesmo discurso. Isso eu acho que acabava afastando o torcedor. Não tem jogador da cidade. Hoje o Grêmio Prudente tem aí o Luquinha, que foi um dos destaques do time nessa primeira participação do Grêmio Prudente na Série 3, é aqui da região de Álvares Machado. Tem o zagueiro Leandro Freire, que é prudentino, também fez um bom campeonato. Então, esses discursos eu acho que não tem como pegar mais. Também as empresas não apoiam o time. Se você ver só a camisa do Grêmio Prudente aqui, tem muita empresa patrocinando o time, não só patrocinador oficial, né, aquele que estampa a camisa do time, como também os parceiros, aquele torcedor que frequenta o Prudentão, vê a quantidade de placas que tem ali em torno do campo, né? São todos não só patrocinadores oficiais do time, como parceiros, aquelas empresas que apoiam, de alguma forma contribuem com o time. Então eu acho que o Grêmio Prudente está no caminho. Esse é o momento da torcida realmente comprar a ideia do time, para a gente acabar de vez, eliminar de vez esses velhos discursos. Presidente Prudente também tinha que ter um time na cidade. Ok, a cidade pelo tamanho de Presidente Prudente, pela quantidade de habitantes que tem, realmente teria que ter um time disputando uma série mais nobre do futebol, não só nacional como na série estadual. Mas o que é mais importante para ter esse desenvolvimento de time? Os torcedores acompanharem o time. A diretoria tem que fazer um bom trabalho. Então, essa diretoria que está aí já vem fazendo isso. Já falei aqui várias vezes nesses vídeos. A diretoria vem fazendo um bom trabalho. As empresas vêm apoiando o time. O time é daqui da cidade, tem raízes aqui na cidade. Utiliza jogadores da nossa região. As empresas estão apoiando o time. Então, não tem mais nada, é só o Grêmio Prudente manter esse caminho, manter esse trabalho, e futuramente certamente teremos colher bons frutos. O time não conseguiu acesso esse ano, infelizmente, não veio, bateu na trave novamente, mas ano que vem certamente esse acesso vai vir com um trabalho que vai ser feito. Vai participar pela primeira vez da Copa Paulista, é uma chance. O Grêmio Prudente, quem sabe, disputar se ele for campeão, ele decide, né, se ele disputa a Série D ou se ele opta pela Copa do Brasil. Lembrando que o vencedor do ano passado foi o 15 de Piracicaba contra o Marília. O 15 está na Série A2 e o Marília disputando a Série A3 do Campeonato Paulista. Então, para o Grêmio Prudente, não é nada impossível, quem sabe, chegar na final. Quem sabe ser campeão. Ele optar por disputar uma Série D. Ontem foi a estreia do 15 de Piracicaba na Série D. Então, é uma possibilidade, né? O Grêmio Prudente está aí construindo, marcando seu nome no cenário do futebol estadual e quem sabe futuramente no cenário do futebol nacional. Eu acho que esse foi o nosso um breve apanhado, né, dos mitos e verdades. Muitas vezes a gente ouve esse discurso, que eu acho que muitas vezes uma mentira contada várias vezes acaba se tornando uma verdade. Não que seja uma mentira, né, mas um discurso que acaba afastando o torcedor, né. Eu me lembro que quando eu ia no estádio assistir o Grêmio Prudente Barueri, ela sempre ouvia esse discurso: o time não é daqui, as empresas não apoiam, aí você acaba ficando desanimado. Eu tô aqui, eu tô tentando acreditar, tô tentando apoiar. Realmente, naquela época do Grêmio Prudente Barueri, não tinha vínculos com a cidade, mas eu tava ali querendo fazer a minha parte, querendo criar esse vínculo com a cidade. Mas eu acho que com esse discurso, aqueles que queriam ir, mas ouviam esse discurso, acabavam se afastando, e o time não demorou nem 1 ano e meio, depois voltou de volta para a cidade original de Barueri. Então,
a partir de quando surgiu o Grêmio Prudente mesmo, original. Estou sempre acompanhando aqui a trajetória do Grêmio Prudente. Mostrei ali os ingressos na época do Grêmio Barueri. Eu também tenho aqui, algum gosto de colecionar, guardar ingressos. Isso aqui foi a primeira participação do time na temporada passada, Grêmio Prudente Vossen, primeira rodada. Depois eu acompanhei Itararé, além ainda da primeira fase. Depois o jogo do acesso. Esse foi contra o Flamengo, nesse foi o do acesso. Mandei plastificar os ingressos, né? E esse foi o da Itapirense, o gol do título. Então, vamos aí tentar fazer parte dessa história do Grêmio Prudente. Daqui para frente agora, o Grêmio Prudente tentando marcar sua história, sua presença no cenário estadual e futuramente no cenário nacional. É isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo, nosso bate-papo de hoje, falando sobre esses mitos e verdades sobre o futebol aqui em Presidente Prudente. Se você concorda com o que foi dito aqui no vídeo, você pode deixar aí seu comentário, se você concorda ou não, se você acha que esse discurso de o tamanho da cidade, o time não é daqui, não utiliza jogadores da nossa região, se as empresas não apoiam, se você acha que esse discurso ainda cola, deixa aí seu comentário, deixa aí sua participação. Lembrando mais uma vez, se você assistiu o vídeo, obrigado por você que assistiu, comentou, se inscreveu, compartilhou no nosso canal. Vamos aí agora aguardar o Grêmio, né, na sua participação na Copa Paulista. Lembrando que para o time tem a reapresentação marcada para o próximo dia 22 desse maio. O time deu uma folga para os jogadores e a partir do dia 22 faz ali uma reunião com os jogadores para preparação visando a Copa Paulista 2023. Beleza, pessoal? Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu agradeço para você que assistiu, comentou, se inscreveu, compartilhou. Fico aqui o meu abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!